Agora vamos falar de meta. Antes de começar qualquer coisa, você tem que visualizar uma meta. Por que que a gente vai à academia? Porque a gente tem uma meta anterior, não é verdade? Qual é a nossa meta? Emagrecer, ter mais saúde, ficar bonita, autoestima, várias outras coisas. Então, antes de ir para a academia, a gente tem uma meta. Então, antes de falar de finanças, de falar de qualquer coisa, a gente tem uma meta. Mesmo que essa meta não esteja aí tão fácil de você pensar, idealizar, entender, lá no fundo aí da sua mente você tem uma meta. Vamos dar um exemplo. A primeira coisa, antes de tudo, pegue um papel, a caneta e escreva aí uma meta profissional. Uma meta profissional. Escreveu? Vamos colocar que essa uma meta profissional aí seria, vou colocar empresarial, seria organizar suas finanças. É a primeira meta. Ok? Mas isso não é muito abrangente. Organizar as finanças. Aí, exatamente, quando a gente fala de meta, é o quê? O que é que você quer? Organizar as finanças. Aí a gente vai começar a trilhar um caminho dessa meta. Aí a gente vai dizer por que você quer organizar essas finanças. Por que você deseja? Porque quando eu não organizo as minhas finanças, eu não entendo nada, o dinheiro não sobra, é tudo misturado. Meu Deus, tem hora que parece que eu vou surtar, sabe? Arrancar cada cabelo e de um por um, assim, sofrendo mesmo, para poder eu conseguir lidar com aquilo. Pois é, você precisa entender por quê. Por que você quer essa meta? Organizar as finanças. O porquê eu quero organizar as finanças? Isso é porque eu quero poder dormir, me deitar à noite e dormir em paz. Saber que as contas estão pagas, que eu tenho uma reserva financeira caso alguém fique doente, caso eu precise de imediato desse dinheiro, que eu não tenho dívidas tão grandes que eu não possa pagar, tá? Porque, mas não ter dívida nenhuma. Isso é saudável? Depende. Depende. Muitas vezes você vai precisar ter dívida para alcançar algum objetivo. Então, é muito relativo, tá? Então, já sei o que, organizar as finanças e por que eu quero, ok? A próxima pergunta que eu vou te fazer é: quem vai fazer isso? Essa organização de finanças? É somente você? Tem outra pessoa envolvida? Inicialmente, como a gente está aprendendo esse processo, é interessante que você coloque você, tá? Não coloque outras pessoas inicialmente para dentro desse projeto se você ainda está nessa organização. Por quê? Porque aí o que é que acontece? Você acaba se chateando com a outra pessoa, porque a outra pessoa não entende o que você está dizendo, a outra pessoa é diferente, e aí você desiste da meta, tá? Quero ir para academia. Exemplo aqui, tá? Vou dar um exemplo de uma meta. Quero ir para academia, mas quem vai sou eu, mas eu preciso do fulano. Então eu vou colocar aqui o fulano dentro dessa meta, mas o fulano é uma confusão para ele ir, para me levar para academia e não sei o quê. Aí você tá vendo? Você acaba desistindo da meta. Então não coloque a responsabilidade para terceiros. Assuma primeiro. Quando você tiver o hábito de organizar o processo de meta, aí você vai, né, na conversa, no diálogo, trazendo outras pessoas para dentro dessa meta. Sabe o que? Organizar as finanças. Sabe por quê? Claramente, porque você quer dormir em paz e tudo que eu já falei. Sabe quem vai fazer isso, que é você, tá? A outra coisa que você precisa se perguntar é: como eu vou fazer isso? Ok, vou organizar as finanças. Por que eu vou organizar essas finanças? Mas como? Como é que eu vou fazer isso? Aí, no como, existe um processo. Dando um exemplo aqui da organização de finanças. Eu preciso organizar as finanças. O que é que eu preciso fazer? Fazer um levantamento dessas finanças. Se eu tenho um negócio,
eu preciso fazer um levantamento das minhas finanças pessoa física, tá? E depois fazer um levantamento das finanças do negócio, que é de despesas, custos, o que entra, que são as receitas, o que sobra. Mas lá na frente eu vou conversar um pouco sobre cada um desses pontos, tá? Mas primeiramente, o como é exatamente isso, é o processo. Como é o processo? Como eu vou fazer essa organização? Primeiro, levantamento das despesas. Eu preciso primeiro enxergar. Aquilo que eu não vejo, eu não sinto. Então, se você não vê, não anota, não tem isso em canto nenhum, como você vai saber? Lembra? Cuidado com o achismo, mas eu acho que isso é muito sofrido para uma pessoa, porque ela fica nesse sentimento, eu acho que é tanto, mas deu X, porque deu X, tá vendo? Então, preciso fazer esse levantamento, que é o registro dessas contas. Vou fazer aqui na pessoa física. Depois eu faço ali na pessoa jurídica. Então, eu sei o como, tá? Como eu vou fazer isso. Aí a próxima coisa aqui é quando eu vou fazer isso. É hoje? É amanhã? É no final de semana? Quando? Você tem que determinar um início, tá? O início disso. Por quê? Porque lá na frente a gente vai determinar um prazo final. E esse prazo final quer dizer que acabou? Não. Quer dizer que para aquela meta, a primeira etapa, a primeira fase, aquilo que você desenhou, vai se concluir na data X, e aí você refaz a meta, melhora a meta, continua a meta, troca a meta. Então, assim, porque depois que ela se tornar um hábito, isso deixa até de ser meta, porque já é um hábito, tá bom? Então, como, tá? E o quando, né? Que a gente falou agora. E aí, você vai pensar assim: quanto? Preciso de algum investimento para isso? Estou organizando as minhas finanças, né? Quanto eu preciso para organizar essas finanças? A gente está falando da organização. Será que eu preciso de uma planilha? Será que eu preciso de um caderno e uma caneta? Será que eu preciso de um curso? Quanto? Para poder ter esse conhecimento dessa organização para começar esse processo? Quanto? Ai, não, Joyce, eu vou começar com o que eu tenho, tá? Não vou investir em nada. Se eu tiver uma dúvida, eu vou ali no YouTube e o quanto é zero para começar essa meta. Ótimo. Trilhou esse caminho do o quê, por quê, quem vai fazer, como vai fazer, quanto. Trilhou esse caminho? Ótimo. E o quando, né? Aí, nesse quando aqui, você vai colocar. A gente parou aqui no quando. Aí, no quando, você vai colocar aqui início e fim. Início, vou começar amanhã. Aí, bota a data. Qual é o prazo que você vai dar para essa tarefa? Eu vou me dar um prazo aí de 6 meses. Beleza. Esse é o prazo que você quis colocar aí. Coloque um prazo, de fato, que lhe dê folga. Não endoida, não adianta, como é que eu posso dizer? Não adianta se frustrar porque tinha que ser em um dia. Se você conseguir em um dia, em uma semana, que maravilha. Só que quando eu coloco aqui 6 meses é para organizar. Não é para você saber fazer esse levantamento, não é para você saber quanto você está devendo, qual é a sua dívida, é para começar e o prazo para concluir. Então, deu esse prazo. A gente colocou aí que vai ser 6 meses, beleza? Ótimo. 6 meses. Aí, eu digo que eu vou começar amanhã. Aí, daqui a 6 meses, eu vou olhar para a meta? É assim? Não. Se você disse que vai começar amanhã, aí você vai lá para o como. Você já sabe a data, né? Agora você vai anotar os passos. Como eu vou começar? Fazer um levantamento, levantamento das minhas dívidas, entendimento de todas as despesas do cartão de crédito,
saber quanto tá sobrando ou não tá sobrando, saber quanto eu quero investir. Normalmente a gente indica 20% ali para o investimento. Entender melhor as suas contas, tá? Quando você começa a desenhar esse como, com esses passos, colocou aí? Colocou o como, né? Aí vamos dar um exemplo. Fazer o levantamento das contas, saber quais são as contas. Você coloca aí uma semana para fazer isso. Lembra que você falou, botou 6 meses? Agora você vai quebrar esse período. Esse aqui, fazer o levantamento das contas, eu vou ter quanto tempo para fazer isso? Uma semana. Fez o levantamento, colocou o prazo final. Fez o levantamento, agora eu vou pegar esse conteúdo, eu vou pegar essa informação aqui e vou fazer o levantamento das dívidas. Coloca o prazo final, lembra? Colocou o prazo final. E aí você vai caminhando nesse processo inteiro, tá? Para quê? Para quando você chegar daqui a 6 meses, você ter trilhado esses passos. Você tá me entendendo? Não adianta você olhar para a tarefa daqui a 6 meses e dizer: olha aí, eu disse que eu não ia conseguir, mas você trilhou o caminho do como, você determinou uma semana para essa atividade, 3 dias para essa, 1 mês para concluir essa, 2 meses, daqui a 2 meses, o que é que eu tenho concluído dessa tarefa, daqui a 3 meses, daqui a 4. Então, você tem que quebrar isso em 6 meses, tá vendo? 6 meses. Aí você quebra por mês, aí você vai descendo. Depois de mês, você quebra por semana. Por que isso é muito importante? Para poder te dar essa visão e não sufocar você, tá? E você não desistir no meio do caminho. Você precisa fazer isso tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. Aí você me diz aqui, ai, Joyce, fazer na pessoa física, quando eu vou fazer, eu fico com raiva. Eu fico com raiva. Porque é tanta da conta, é tudo tão desorganizado, o fulano não me ajuda, ciclano não coopera, e aí me dá raiva. E quando eu fico com raiva, eu desisto do processo. Eu sei. Eu sei que você passa por isso e eu também já passei por isso. Mas é preciso. A gente tem que se esforçar além da conta para poder fazer dar certo. Então, respira no teu melhor momento, na tua assim vibe melhor, você vai parar para fazer isso, tá? É preciso. Senão, essa meta aí não acontece. Esse é o primeiro passo, é entender que tudo que você vai fazer tem que passar por um processo de metas. Tudo, tudo. É o que, por quê, quem vai fazer, como vai fazer, quando, quanto, se precisa de algum dinheiro, tá? Então, tudo é necessário. E se você, dependendo se não for aonde, né? Você pode acrescentar um outro aí que é aonde, que é onde você vai fazer. Só que na maioria das vezes eu deixo fora. Essa é uma ferramenta chamada 5W2H. Essa ferramenta que eu uso sempre quando eu vou pensar em meta, eu penso: o quê? Por que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quem vai ser eu mesma que vou fazer? Quando eu vou começar? Quando eu vou terminar? Quanto? Eu preciso de algum dinheiro? Onde? É que eu faço aqui em casa? Será que eu faço lá no trabalho? No computador? No caderno? Então, assim, essas são perguntas, tá? Eu vou deixar abaixo a planilha para você, as perguntas que eu falei aqui, mas você tem que se comprometer em colocar em prática, tá bom? Te espero na próxima.